divulgando resultados bons também, dividendos bons também. Vamos chamar então o Rui Hungria para o nosso papo nessa quarta-feira. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paulo e pessoal, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. Vamos nessa, então, né? Temporada de resultados, pegando tração agora, muitas empresas, e Vivo, uma das principais, soltando um lucro líquido aí de mais de R$1 bilhão, né? 1 bilhão e 600 milhões no quarto trimestre, mostrando uma alta bastante significativa na comparação anual, né? Uma alta de 42%. A gente teve aqui na maioria dos números, pelo que eu pude ver, uma alta, mas eu queria que você falasse aqui, claro, quais foram os destaques desse resultado do quarto trimestre de 2023 também, o que você pode trazer para a gente e, claro, qual é a sua avaliação sobre esses números da Vivo? Bom, a gente teve alguns destaques positivos, né? Lembrando que assim, a Vivo é uma companhia que a gente nem gosta muito de surpresas, né? Não é o perfil da companhia de trazer grandes surpresas, porque é um setor bastante estável. A gente está falando aqui é quase visto como uma utility, né? Uma empresa de utilidade pública, porque a gente está falando de internet, telefone, então normalmente não tem uma volatilidade muito grande de resultados e tudo mais, né? Só que nos últimos anos, a Vivo e o setor de maneira geral, especialmente pela influência negativa da Oi, o setor ele vinha com problemas de reajustes de preço. Então, era uma dificuldade muito grande para as companhias reajustarem preços acima da inflação, né? Porque você tinha um competidor que era muito agressivo em termos de preço e se você aumentava muito o preço, o consumidor migrava para outra companhia, né? E isso acabava afetando o resultado de todas elas de maneira geral. Estou falando aqui principalmente de Vivo, TIM e da Claro também. Com a saída da Oi do jogo, a gente tem hoje um cenário de capacidade de precificação muito melhor para as companhias, e é isso que a gente tem visto nos últimos resultados, e é justamente isso que a gente viu no resultado do quarto trimestre, e é por isso que o resultado agradou mais uma vez. Então, a gente viu a receita subindo aí coisa de 7%, e nos serviços core, que é a estratégia de futuro da companhia, né? Quando a gente fala de core, a gente está tirando, por exemplo, telefone fixo, que é algo que já não está mais aí na estratégia de crescimento para frente, contando só o que é core, aí, crescimento de 8%, bem acima da inflação e, mais importante, bem acima do crescimento de custos da companhia, o que significa também um ganho de margem. Mas voltando um pouco à receita, a gente viu destaques positivos tanto no segmento móvel quanto também no segmento fixo. No segmento móvel, a gente viu não só um churn muito baixo, churn é cancelamento, né? O menor churn da história da companhia, o que significa níveis bons de contentamento com o serviço e uma capacidade também de você aumentar preços, né, sem gerar descontentamento. E isso combinado com o maior nível de receita média por usuário dos últimos 4 anos. Então, dois indicadores importantes de que a companhia realmente está conseguindo repassar preços aí para os seus consumidores. E no segmento fixo, ela continua na estratégia de aumentar o número de serviços de fibra, né, de internet fibra, servindo também empresas. Então, isso tem crescido nas duas frentes aí que a companhia entende como estratégica para ela. Ela segue crescendo bastante, os números foram bastante interessantes em receita, mas também em custos, né? Como eu falei, custos crescendo bem próximo da inflação, bom controle de terceirizados, que é um custo importante para ela. Então, nessas duas frentes a gente teve bons resultados e no fim a gente acabou vendo o resultado disso, um aumento expressivo do lucro líquido. Teve uma ajudinha aí de menos impostos pagos nesse trimestre, o que acaba afetando um pouco a base de comparação com o ano passado. Mesmo assim, um lucro de 1,6 bilhão, um aumento de mais de 40%
o quarto trimestre de 2022 é bastante representativo, né? E aí tem outras questões aqui de fluxo de caixa e tudo mais, mas acho que a gente pode comentar daqui a pouco. Acho que, conhecendo você, você vai me perguntar de dividendos. Com certeza, vou perguntar de dividendos daqui a pouquinho, porque eu quero dividir em duas partes aqui para a gente falar um pouquinho da ação e, claro, depois focado ali em dividendos, porque veio notícia aí, a empresa informou que vai pelo menos distribuir 100% do lucro líquido. Mas vamos, então, um passo atrás aqui para a gente falar das ações. A gente está vendo aqui, os investidores gostaram, né, desse resultado, subindo 1,5%, e, na verdade, em 2023, a Vivo subiu quase 40%, né? Como é que você está olhando isso para 2024? Como é que deve ser esse desempenho para esse ano, visto que, né, visto esses resultados do quarto trimestre, será que as perspectivas ainda continuam positivas para esse começo de ano? Eu entendo que a saída da Oi do jogo, como eu disse, ajuda bastante nessa perspectiva, porque a gente sempre fala, né, o desempenho de uma ação ele vai sempre estar muito próximo daquilo que a companhia consegue entregar de crescimento por um. Claro, não estamos falando aqui do desempenho de um mês ou 2 meses, que pode ser afetado por alguma coisa que está ali fora do radar, juros nos Estados Unidos e coisa do tipo. Mas num prazo maior, a gente entende que as ações elas tendem a acompanhar o resultado da empresa. E no caso da Vivo, a gente vê um cenário positivo para frente. Como eu disse, a companhia vem conseguindo repassar preços, ela vem numa crescente importante de resultados nos últimos trimestres. A gente está falando de provavelmente um ambiente de queda de juros daqui para frente, o que deve favorecer a companhia também em termos de resultado financeiro, né? Pagar menos juros sobre a dívida dela. E também uma questão aqui mais relacionada a dividendos também, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente tem uma perspectiva de aumento de dividendos, aumento da capacidade de distribuição de dividendos da companhia daqui para frente, o que também ajuda a sustentar aí uma possível reprecificação do papel. Mas tem uma outra questão aqui que a gente sempre fala que o investidor ele normalmente costuma olhar para um período passado, ver o desempenho da ação e ele acaba se questionando, né? Fala assim, putz, a ação já subiu 40%, será que ela ainda tem mais espaço para subir, né? E aqui a gente tem que lembrar não só que a perspectiva de crescimento de resultado para frente ela continua, como a Vivo ela apresentou um crescimento de resultados bastante importante no último ano, né? A companhia apresentou um crescimento de lucro de mais de 20%, e mesmo assim ela continua negociando por múltiplos muito baixos. Hoje a Vivo negocia por menos de 5 vezes valor da firma sobre EBITDA, o que é um múltiplo bastante descontado aí na nossa visão, ainda mais levando em conta que a nossa perspectiva segue de melhora de lucros daqui para frente e também melhora de dividendos. Então, a gente está falando aqui de muitas coisas boas ao mesmo tempo, né? Papel barato, com crescimento de lucros, com provável crescimento de dividendos, e tudo isso aqui, na nossa visão, é uma combinação muito boa para uma combinação que tende a se refletir numa valorização das ações ainda nesse ano de 2024. Perfeito. E você falou muito bem ali, aumento da capacidade, né, de distribuição de dividendo, porque conforme vai lucrando mais, automaticamente, né, vai distribuindo, a empresa falou que vai distribuir pelo menos 100% do lucro líquido nos próximos trimestres, aí para 2024, né? E você já comentou que a perspectiva é positiva e, então, automaticamente, essa tendência de dividendos tende a aumentar, pelo que eu posso entender. Então, Vivo, né, tendo todas essas perspectivas positivas que você falou, é uma das ações ali que deve ser, de repente, uma top pick ali na carteira de dividendos, né, para o acionista ali que está buscando dividendos?
Assim, top pick é difícil a gente falar porque não sei quantas ações o investidor gostaria de ter numa carteira de dividendos, né? Então, se a gente está falando de uma ação, duas ações, é difícil dizer. Mas numa carteira diversificada de dividendos, a minha visão, a Vivo, ela é presença garantida, né? Porque ela paga ótimos dividendos, ela tem um perfil de negócio que é muito estável, né? Muito pouco cíclico. Então, o investidor que gosta de dividendos é um investidor que normalmente ele gosta de uma recorrência, ele gosta de uma previsibilidade de dividendos, né? Porque às vezes ele depende daquele dividendo no semestre, no trimestre, no ano, dependendo do caso. Então, a Vivo ela tem esse perfil, né? E daqui para frente, a gente não está falando só de um crescimento de lucro, a gente está falando também de uma redução da necessidade de investimento da companhia. Nos últimos 2, 3 anos, a Vivo ela não só adquiriu os ativos da Oi, como ela também investiu muito pesado nas novas fronteiras do setor, né? Que é investimento em fibra, 5G. Então, tudo isso gerou aí investimentos muito relevantes para ela. Inclusive, ela teve que se endividar bastante aí nesses últimos anos para fazer todos esses investimentos, e isso acabou impactando a capacidade dela de distribuição de dividendos. A Vivo sempre foi uma boa pagadora de dividendos, e nesses últimos anos ela não foi uma pagadora tão boa por causa desses compromissos. Olhando para frente, ela já passou pela fase mais pesada de investimentos. A Vivo chegou a investir por ano mais de 20% da receita dela nos últimos anos. E essa necessidade, para você ter uma ideia, no último trimestre, representou aí cerca de 16, 17% da receita. A gente está falando aqui de 3, 4 pontos percentuais muito relevantes para uma companhia que tem uma receita gigantesca, né? Então, essa redução da necessidade de investimentos comparado aos anos anteriores também vai permitir esse aumento de dividendos, e ela, inclusive, se comprometeu nos próximos 2, 3 anos, pagar pelo menos 100% do lucro líquido. Então, pensando assim, nesse ano de 2023, ela teve um lucro de aproximadamente 5 bilhões, a nossa expectativa é de um lucro próximo de 6 bilhões para 2024. Então, se ela vai distribuir pelo menos 100% do lucro líquido aí na forma de dividendos, a gente está falando já de um crescimento de pelo menos 10, 20% aí do lucro dos dividendos em 2024. Então, isso também tende a não só a agradar o acionista que gosta de dividendos, mas também isso tende a gerar reprecificações na ação, né? Porque você acaba atraindo mais investidores, a ação tende a subir por causa disso, e tanto o acionista ali como com a ação tende a lucrar com ganho de capital, como também receber mais dividendos. Então, pode ser que o acionista, como você falou, aí ganhe nas duas pontas, né? Mas obrigada pela participação hoje, Rui, por todas essas informações, e ficou a recomendação aqui de Vivo para a carteira de dividendos. Mais uma vez, obrigada, e te vejo em breve aqui para a gente falar de mais resultados.